Gente, vou abrir o jogo aqui, porque tem coisa que a gente guarda por muito tempo, mas uma hora precisa sair. O que eu vou contar agora não é fácil, é pesado, é real. É sobre uma traição que ninguém imaginava. E o pior, veio de onde eu menos esperava. Da mulher que era praticamente da minha família. Durante muito tempo, vivi um relacionamento com a Renata. Uma mulher incrível que passou por muita coisa na vida. Ela morava com o pai e com a madrasta, a Clara, que sempre foi como uma segunda mãe para ela. Uma mulher elegante, séria, respeitável. Pelo menos era o que todo mundo achava. Mas tudo mudou numa festa. Uma simples troca de olhares com a Clara virou o início de um segredo que me arrastou para um caminho de culpa, traição e destruição. A cada encontro escondido, eu enterrava um pouco da minha consciência. E mesmo sabendo o quanto isso era errado, eu continuei. Até tudo desmoronar. A Renata descobriu. A família dela me confrontou. A Clara foi exposta. E eu perdi tudo. Confiança, respeito e uma parte de mim que nunca mais vai ser a mesma. Essa história tem paixão, mentira, confronto, dor e lá no fundo, uma tentativa de redenção. Não escrevo isso para me justificar. Escrevo para alertar. Se você valoriza quem tá do seu lado, cuide antes que seja tarde. Porque uma escolha errada pode custar uma vida inteira. Relatos de traição. Nunca pensei que fosse viver uma história dessas. Sempre achei que traição era coisa de novela ou dos outros. Até que aconteceu comigo. Tudo começou quando eu fui numa festa que aconteceu numa chácara antiga da família. Daquelas casas antigas, cheias de móveis velhos, parede com quadro antigo e cheiro de história guardada. A noite estava com aquela chuva fina, trovoada de fundo, clima carregado. Clima estranho, sabe? Cheguei e fui cumprimentando o pessoal, quando dei de cara com a madrasta da minha namorada. A Renata, minha namorada, morava com o pai e com a tal da Clara. Mulher fina, sempre educada, parecia até que era uma segunda mãe para ela. Mas naquela noite, não sei explicar. O jeito que ela me olhou foi diferente. A gente trocou umas palavras coisa rápida, mas no olhar tinha algo ali. Era como se a noite tivesse dado um clique. E eu, bobo, fui entrando nesse jogo. Depois daquele encontro começaram as mensagens. Primeiro só "Oi, tudo bem?", depois elogios, depois convites, tudo com aquela cara de nada demais. Mas a gente sabe quando tem segundas intenções. Começamos a nos encontrar em lugares escondidos. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Mas quando vi, já estava envolvido. Clara sabia exatamente o que fazia. Ela falava as palavras certas, mexia com minha cabeça, com meu ego, com tudo. A culpa vinha, óbvio. Mas era como se fosse uma droga, proibido, perigoso, intenso. E eu, em vez de cortar ali, continuei, achando que tinha controle da situação. Mal sabia eu que estava cavando meu próprio buraco. E aí começou o inferno. De dia eu era o namorado certinho. De noite estava vivendo uma história que só podia dar errado. Me escondia, mentia, inventava desculpas. Tudo para viver momentos que duravam pouco, mas bagunçavam tudo por dentro. Renata começou a perceber. Mulher sente. O olhar dela mudou. Ela já não sorria do mesmo jeito. Já me olhava com desconfiança, mas não falava nada. Guardava para ela, observando. O pior é que eu ainda gostava da Renata. E ao mesmo tempo estava apaixonado pela Clara. Um amor proibido, errado, mas que me fazia me sentir vivo. Só que no fundo, eu sabia. Aquilo tudo ia explodir. Era questão de tempo. E explodiu. Num almoço de domingo com a família da Renata, o pai dela soltou uma daquelas frases que ficam martelando na cabeça. Uma hora a verdade aparece. Na hora eu gelei. Olhei para o lado e vi nos olhos da Renata que ela já sabia. Ela não precisava de prova, ela sentia. Naquele dia recebi uma mensagem da Clara me chamando para um encontro urgente. Fui. Lá ela estava nervosa, com medo. Ela sabia que a casa estava prestes a cair. E caiu. Voltei para casa e a Renata estava me esperando. Ela não gritou, não me bateu. Só olhou no fundo dos meus olhos e perguntou: por quê? Eu não consegui responder.
porque nem eu sabia direito. Eu estava em pedaços por dentro. O pai dela chegou logo depois, já com tudo na mão. Prints, mensagens, relatos. Ele investigou tudo. Foi como um tribunal. E eu... condenado. Clara ficou em silêncio. A coragem dela sumiu. A família da Renata desmoronou. O amor virou mágoa, virou fúria. Eu tinha destruído tudo. Depois da confusão veio o silêncio. E a vergonha. Fui embora. Me afastei de todo mundo. Passei noites pensando como deixei chegar nesse ponto. Eu que sempre fui contra esse tipo de coisa. Acabei sendo o vilão da história. Renata tá seguindo a vida dela. Forte como sempre foi. Merece muito mais do que eu dei. Clara sumiu do mapa. Nunca mais ouvi falar. Eu sigo tentando juntar os pedaços. Tentando ser alguém melhor. Aprendi na dor que a traição destrói mais do que relacionamentos. Ela destrói famílias, amizades, respeito e a nossa própria imagem. Se você leu até aqui, só te peço uma coisa. Pense 2 vezes antes de ceder ao proibido. Porque no fim, o prazer momentâneo vira uma dor que te persegue por anos. E a confiança, quando quebra, não volta mais. Essa foi a minha história. Dura, suja, real. E se eu escrevi tudo isso, foi para, quem sabe, evitar que mais alguém cometa o mesmo erro. Se você já viveu algo parecido, ou conhece alguém que está passando por isso, compartilha esse relato. Às vezes, uma história assim pode abrir os olhos de alguém antes que seja tarde demais. No fim das contas, essa história não tem herói. Só tem gente machucada, escolhas erradas e um monte de dor espalhada. Eu fui fraco, me deixei levar pelo desejo, pela ilusão de algo novo, diferente, e machuquei quem menos merecia. A Renata era uma mulher incrível, leal, forte, presente. Eu destruí o que a gente tinha por uma paixão que, por mais intensa que fosse, nunca foi amor de verdade. A Clara também errou. Ela sabia do risco, sabia do papel dela, mas a verdade é que quando 2 pessoas escolhem cruzar uma linha, ambas carregam a culpa. Traição não começa no ato em si. Ela começa quando a gente deixa de conversar, de se conectar, de cuidar do que tem em casa. E quando a gente acha que pode viver 2 vidas, mais cedo ou mais tarde, tudo se choca. E dói. Dói muito mais do que parece. Se você tá vivendo uma tentação parecida, para. Agora. Conversa com quem tá do seu lado. Tenta salvar o que pode. E se não der mais, termine com respeito. Mas não traia. Porque a dor que você causa pode durar anos. E a culpa, essa gruda na pele. Se você já passou por algo parecido, comenta aqui. Desabafa também. Às vezes, escrever é o primeiro passo para se curar. E se essa história te tocou, compartilha com alguém. Quem sabe ela não evita uma dor parecida em outra casa. A vida é cheia de escolhas.